Bom, boa noite a todos, então. Bem-vindos a mais um PEC esse ano. Hoje nós vamos receber o Dr. Bruno Vaz da Costa, é o nosso consultor na área de infectologia, médico do Hospital Materno Infantil também, de Brasília, professor da ESCS e presidente de honra do Infectoped desse ano, não é? Um grande amigo também, né? O Dr. Bruno vai falar para a gente um pouco sobre o tratamento, a abordagem da fungemia na neutropenia febril, né? Eu agradeço a todos pela presença aqui. Lembre-se de manter os microfones desligados durante a apresentação. A gente deve ter um período de discussão depois da palestra do Dr. Bruno, tá certo? Muito obrigado. Dr. Bruno, por favor. Alexandre, eu estou com uma imagem que eu não consigo tirar aqui, desta reunião está sendo gravada. Espera aí, deixa eu ver aqui como é que eu vou resolver isso aqui. Viu? Só um segundo aqui. De novo. Pronto. Tudo certo agora, né? Primeiro, queria agradecer o convite do Alexandre, as palavras aí carinhosas a meu respeito e dizer a vocês que é um prazer, me sinto muito honrado de fazer parte aí do grupo, de trabalhar com vocês e tem me tornado um médico melhor, um médico com mais conhecimentos. E isso é muito bom, porque em tudo na vida e na medicina em particular, o crescimento se faz através de dedicação e esforço contínuo. Então, só tenho a agradecer a vocês, agradecer particularmente a Alexandre para hoje falar sobre fungemia na neutropenia febril. O que eu preparei é muito objetivo, certo? E eu espero ter um tempo para que a gente possa responder perguntas, debater um pouco. Então, eu sou bastante objetivo nas minhas apresentações e a gente vai falar aqui exatamente o que eu julgo necessário a gente saber para o nosso dia a dia. Então, aí, antes de mais nada, os fatores de risco para a infecção fúngica, né? A neutropenia, então, ela tem uma importância muito grande. E a duração e a intensidade é a duração. A intensidade ela se refere a menos de 500 neutrófilos, que já é um grande problema, é a neutropenia já severa, e abaixo de 100 neutrófilos realmente é desesperador. O paciente não tem, podemos considerar que ele não tem neutrófilos, né? A resposta imune do paciente frente à infecção fúngica, ela se dá essencialmente, basicamente, pela resposta de macrófagos e neutrófilos, da resposta inata. Porém, as células apresentadoras de antígeno, as células dendríticas, elas vão fazer a ligação com a resposta adaptativa. E isso é fundamental para ampliar a resposta do hospedeiro, no caso. Então, no que é que nós vamos ter? Aqui nós vamos ter o comprometimento tanto da resposta inata como adaptativa. Né? Alterada pelo quê? Pela própria doença do paciente e pelo tratamento que nós vamos fazer. Isso tudo juntando, né, leva o paciente a ser bem vulnerável a uma fungemia. A idade do paciente, ela não diz respeito necessariamente, ela é uma variável independente, ela não diz respeito necessariamente a uma fungemia, mas ela diz respeito à gravidade da doença de base, no caso, por exemplo, uma leucemia. Então, leucemias onde o paciente tem mais de 10 anos, mesmo as linfocíticas agudas, elas são consideradas de alto risco, assim como as leucemias em pacientes abaixo de 1 ano. E, entre outros fatores que envolvem isso, nas crianças maiores, acima de 10 anos, ou maiores, elas têm um comprometimento da mucosa, uma mucosite muito mais importante do que as outras crianças. E as crianças muito pequenas, elas têm uma dificuldade na recuperação
comparativamente na recuperação dos agravos gerados pelo tratamento. A intensidade da quimioterapia, isso aí quem nos orienta, a gente sabe alguma coisa, mas quem vai nos dizer de fato é o oncologista, tá certo? Então ele tem que dizer que aqueles esquemas, a gente trabalha junto, né? Nós assessoramos e pegamos as informações necessárias para o nosso trabalho com o oncologista, e ele vai dizer para a gente que aquele esquema de intensidade maior do que outros, enfim, nos orientar, fazer com que a gente consiga fazer uma classificação adequada do risco desse paciente. Antibióticos de largo espectro por mais de 7 dias. Isso é um ponto muito importante para a gente, porque muitas vezes deixamos desnecessariamente antibióticos com receio de suspender, enfim, e nós devemos perseguir a suspensão o mais rápido, quer dizer, quanto mais precoce socorrer dentro do possível, é melhor. Quer dizer, acima de 7 dias, a gente está contribuindo definitivamente para o surgimento de fungemias. O uso prolongado de fluconazol profilático é outro problema. O fluconazol, os antifúngicos como profiláticos, eles têm sido amplamente usados nos últimos anos para esses pacientes que a gente vai colocar aqui de alto risco, e só que ele conseguiu diminuir consideravelmente a mortalidade, né, e que de em torno de 15% para algo em torno de 1%, porém existe a emergência de fungos que não faziam parte normalmente. A gente viu isso acontecer na década de 80, quando surgiu o HIV, onde foi tentado profilaxia antifúngica com fluconazol, profluconazol, e o que se viu foi a emergência, foi a primeira tentativa na década de 80, se viu a emergência de cândidas tropicalis, cruzi, glabrata, como patogênicas e resistentes ao fluconazol. E isso tem acontecido não só com essas cândidas, mas com outros fungos, né, o que se passou a chamar de fungos emergentes, e a profilaxia ela tem muito a ver com isso. Existe um estudo de Santolaya, no Chile, onde ela comparou a profilaxia primária com a terapia preemptiva, né, onde na terapia preemptiva nós temos alguns dados que faz com que você inicie o tratamento. É diferente da profilaxia, e não encontrou diferença entre terapia preemptiva nesse trabalho, certo? Tem outros trabalhos que contestam, e o uso de fluconazol profilático. Pessoal, quando coloca aqui o uso prolongado de fluconazol, o que acontece? Então, o fluconazol ou o voriconazol, tem serviços que usam como profilaxia o voriconazol, ele só deve ser mantido naquele paciente que tem indicação de fazer a profilaxia, ele deve ser mantido no início da neutropenia e até que essa neutropenia acabe. Não faz sentido você manter ela depois disso, né? E a gente vê com certa frequência que se deixa aí a perder de vista, e isso é ruim por conta disso tudo que eu expliquei. O ambiente protetor agora, ele diz respeito às condições técnicas, né, do ambiente, que o paciente está, tipo filtro EPA, equipe treinada, o manuseio, existe as cândidas estão muito ligadas a manuseio de catéter em terapia intensiva, manuseio inadequado em pacientes que estão em terapia intensiva. Então, esse ambiente protetor diz respeito a isso aí. Então, esses são os fatores de risco para infecção fúngica. Vamos ver aqui agora a estratificação de quem é considerado de risco, né? A gente está vendo aqui o alto risco, acima de 10%, é igual acima de 10%, leucemia mieloide aguda, leucemia aguda recorrente, seja mieloide, seja linfocítica, né? Quando não o tratamento falha, e os transplantados de medula óssea halogênicos. Os de baixo risco, é um risco menor do que 5%, a gente vai ter leucemia linfóide aguda. Eu pus uma observação aqui,
um asterisco, porque o risco de infecção fúngica pode exceder 10%, ou seja, ser considerado de alto risco, dependendo do protocolo e fatores de risco. Ou seja, então, inclui aí a fenotipagem, né? O tipo de leucemia, o fato de ser uma leucemia linfocítica aguda, ela não significa que seja de bom prognóstico. Então, tem uma observação aqui para a leucemia linfóide. Linfomas não Hodgkin de baixo risco e os transplantes, obviamente, autólogos, os transplantes de medula. Ocorrência esporádica, os tumores sólidos, tumores cerebrais e o linfoma de Hodgkin. Aqui cabe uma observação de um paciente, neste momento, né, que está em Águas Claras e que tem um neuroblastoma, e nós entramos com antifúngico para ele. Mas o antifúngico, para esse paciente, ele não está ligado ao tumor dele, certo? Ele está ligado a antibiótico largo espectro e a um problema que aconteceu, que tem uma onfalocele e houve uma lesão, um extravasamento de conteúdo intestinal para dentro da cavidade. Tanto é que ele tem uma colostomia. Então, a questão do antifúngico para esse paciente, ela foi por conta disso e não pela patologia oncológica dele. Então, os fungos que causam doenças imunodeprimidos. A gente está vendo aqui em destaque a Cândida, e, de fato, quando coloca aqui, mais comumente isolado em crianças, 80% das infecções fúngicas intra-hospitalares, a gente está generalizando, colocando pacientes neutropênicos, oncológicos e pacientes pediátricos de um modo geral, né? Isso, lá no HMIP, por exemplo, a gente se depara com essa situação na cirurgia pediátrica, naquelas pacientes que se submetem a relaparotomias e nutrição parenteral e uso de antibiótico largo espectro. E, vira e mexe, nós temos tido pacientes com fungemia. Mas nosso foco aqui é o paciente oncológico. Então, vamos lá. Como é que ocorre? Translocação da flora intestinal e aquilo que eu estava falando, infecções relacionadas aos catéteres pela própria colonização do agente na pele ou através de sua transmissão veiculada por profissionais em unidades de terapia intensiva. Aí eu coloquei sempre referência com essas afirmações, para quem quiser dar uma lida, enfim, mas são uma coisa muito, muito importante. Aqui, a translocação da flora intestinal não está exatamente no nosso controle, mas infecções relacionadas aos catéteres, principalmente por o manuseio, né, em terapia intensiva. Se alguém quiser fazer alguma observação, fique à vontade, enfim. Apresentação da candidemia. Então, pessoal, a gente colocou aí febre, sinais, sepse, refratária a antibióticos de alto espectro. A apresentação clínica, por que eu não detalhei aqui? Porque ela é indistinguível de sepses bacterianas. Eu não tenho um dado que vai ser relevante, que vai dizer isso aqui é uma infecção fúngica, por cândida, enfim. Sempre o diagnóstico ou a presunção da etiologia vai ser, a gente vai ter que juntar todas as pedras, né? Não deixar nenhum fio solto, juntar todas as informações que a gente tem para formar uma hipótese. Então, acho que aqui as mais frequentes, a albicans, que vem perdendo espaço por conta da questão da profilaxia. Parapsiloses, que a gente tem lá no HMIB, e certo? Aqui eu coloquei a apresentação visceral. Por que eu fiz essa observação? A apresentação visceral, ela implica um tratamento difícil para nós. Por quê? Porque, então, quando a gente tem um comprometimento hepatosplênico, por exemplo, não vai ser um tratamento de curto prazo. Esse tratamento vai demorar meses, até mais de ano, certo? Se você insistindo no tratamento antifúngico durante todo esse período. E aí, um tratamento prolongado, claro que a gente vai ter problemas com a medicação, ser o antifúngico, né? Principalmente se antifúngico for voriconazol, a gente então começa a ter mais problemas do que com fluconazol, por exemplo. Então, a candidemia responde por 10 a 20%,
e 30% choque séptico. Mortalidade 10 a 25%. Então, a mortalidade pode ser superior a 50% em pacientes em UTI. Daí as referências, mais uma vez, e ressaltando a importância do paciente em UTI. Os filamentosos. Então, as leveduras, né? Eu aqui não vou falar de todos os fungos, obviamente, a gente vai falar das cândidas e dos fungos filamentosos. Então, os fungos filamentosos, eles têm outras características essas que eles são normalmente aspirados na forma de esporos. Isso reforma de hospital, nós vimos isso acontecer, tanto no hospital de base, quando a ONCO ainda estava no hospital de base, ou o hospital passando por reformas, quando houve a mudança para o hospital da criança, também a gente teve problema, principalmente com mucormicose, certo? Teve aspergilose também, mas principalmente mucormicose. Houve um momento que tínhamos 5 pacientes com mucormicose, que não é o esperado de jeito nenhum, é uma coisa rara, vou comentar um pouco mais. Então, os aspergilos aqui, nós temos uma prevalência de 5 a 10%, a letalidade alta, de 20 a 50%. A gente tem, o aspergilos, ele é o fungo filamentoso mais frequente e ele não faz fungemia. E o local, isso não quer dizer que ele não seja invasivo, né? O único fungo que faz fungemia aqui é o fusário, que de fato a gente está vendo aí, e é de alta mortalidade. Então, o aspergilos, ele faz, a gente vai ver, discutir um pouquinho na radiologia, ele é prevalente em 5 a 10%, letalidade alta, e compromete principalmente os fungos filamentosos, pulmões e sinos. O fusário é o único desses fungos filamentosos que fazem fungemia. Eles, com frequência, eles vão fazer lesão de pele, eles fazem uma fungemia e fazem uma lesão de pele com áreas de necrose. Elas são muito características, pode confundir com candidemia também, mas sempre que a gente tiver lesões na pele disseminadas com áreas de necrose, pensar em fusário, né? A gente vai comentar no diagnóstico como é que a gente vai atrás disso aí. Mas são pacientes normalmente extremamente graves do ponto de vista de imunossupressão. Cedosporium é considerado um fungo emergente, e os mucorales, que é a mucormicose, também conhecida como zigormicose, voltou a ser chamada de mucormicose. A mucormicose, como eu falei para vocês, então um fungo filamentoso, ela pode se apresentar de várias formas. A forma mais comum é a rinocerebral, certo? E é a mais grave de todas, mortalidade acima de 80%, vamos colocar 90% a mortalidade nisso. E quando eu falo em mortalidade, eu não estou falando em necessariamente paciente oncológico, tá certo? Os mucorales, a mucormicose, ela é classicamente no paciente não oncológico, do paciente da cetacidose diabética. Toda vez que a gente tiver pacientes que em cetacidose e ao sair da cetacidose apresentam um quadro de sinusite, até prova o contrário, é uma mucormicose. E ela vai se apresentar de uma forma rinocerebral e extremamente grave. O tratamento implica em cirurgia e antifúngico. Quantas cirurgias? Tantas forem necessárias a abordagem. E não é nada bom. A gente já teve em paciente diabético, né? Sobreviveu, mas com muita sequela facial, enfim. A gente já teve uma forma mucocutânea de invasão através do reto do paciente. A gente não conseguiu, já chegou assim, era inoperável, enfim, a gente não esclareceu aí qual era a imunossupressão dele. E a gente já teve um paciente com a forma gastrointestinal, que é a forma de pseudotumor. Esse teve uma evolução muito boa. Todos os outros pacientes que a gente viu, teve a oportunidade de participar, foram pacientes oncológicos. E, na literatura, a quantidade de pacientes oncológicos que nós tivemos, ela não tem similaridade na literatura. Ninguém descreve essa quantidade. Foi uma coisa muito
foi ruim, porque eram 5 pacientes simultaneamente com mucormicose, e uma delas era um sarcoma ósseo, e a gente tratou, encerrou o tratamento, e tem mais de um ano isso. Eu soube recentemente que ela recaiu com a mucormicose. Então, os mucorales, eles são extremamente agressivos quando eles causam infecção. Eles estão presentes, por incrível que pareça, no bolor do pão, na fruta, naquela fruta que começa a estragar. Então, eles são ubíquos, né? Então, de distribuição difusa, disseminada. Então, diagnóstico. Os principais desafios do diagnóstico das infecções fúngicas invasivas, né? Em crianças, são a falta de sinais radiológicos específicos, a baixa especificidade de testes laboratoriais, a gente vai comentar, e as limitações quanto à realização de procedimentos invasivos, né? Então, quando a gente vai ler um pouco sobre adultos, nós vemos que se faz lavado broncoalveolar com muito mais frequência. Em criança, principalmente em criança oncológica, se colocam algumas restrições. Então, os exames em adulto, eles são mais agressivos, digamos assim. Então, a criança tem uma certa dificuldade para a gente estar fazendo tudo isso. Então, a detecção do agente através de cultura e microscopia em amostras apropriadas é considerado padrão ouro para o diagnóstico das infecções fúngicas invasivas. Porém, muitas vezes, amostras insuficientes demoram no crescimento da cultura, e a possibilidade de resultados falsos negativos tornam necessário os métodos diagnósticos complementares. Então, no diagnóstico, vai considerar o quê? Os fatores de risco para esse paciente. Eu acabei de falar aqui do neuroblastoma, né? Quer dizer que ele, por si só, não seria um fator de risco, mas tinha outras coisas envolvendo o risco do paciente. Então, a gente tem que estabelecer bem os fatores de risco. A clínica do paciente. Eu acabei de dizer que a clínica é inespecífica, e de fato é. Mas a gente vai procurar fazer, indícios de que possa estar ocorrendo uma fungemia ou uma infecção fúngica invasiva. Aqui a gente tem que considerar, é uma junção de informações, né? Os fatores de risco, a clínica do paciente, a radiologia e os achados microbiológicos. Vamos lá comentar. Então, exame direto, secreção respiratória e lesão da pele. Eu falei sobre o fusário, né? E deve ser todo paciente com lesão, ele deve ser biopsiado, certo? A gente deve perseguir e estabelecer o agente para que possa direcionar o tratamento da melhor forma, quer dizer, com mais eficácia. Aqui, no caso, o exame direto de secreções respiratórias e lesão de pele. Quando eu falo secreção respiratória, é muito o lavado broncoalveolar, que em adulto é feito com muito mais frequência do que nós fazemos em pediatria. As vantagens desse exame direto é o baixo custo e é rápido. Desvantagem, sensibilidade abaixo de 50%. Mas a gente deve fazer porque, se der resultado, nós podemos direcionar o tratamento. Cultura, né? As vantagens. Identificação do fungo permitindo direcionar o tratamento. Desvantagem, baixa sensibilidade. Lembrando a vocês que, para esses pacientes de alto risco, eles estão usando profilaxia antifúngica. Tem as suas vantagens e tem desvantagens, porque esses pacientes de profilaxia, a gente vai ter mais dificuldade de ter uma cultura positiva. E a demora no resultado da cultura, que os fungos têm um crescimento bem diferente das bactérias. Aqui eu trouxe uma sugestão, né, de volume de sangue. O volume de sangue tem forte impacto na sensibilidade. Então, está aí abaixo de 4 kg um ml de sangue, entre 4 e 14 kg, digamos 3 ml, entre 14 e 24, 25 kg, 10 ml, acima de 25, 20 ml. É bastante sangue. Isso aqui está aí as referências, enfim, é uma referência, inclusive, brasileira.
O histopatológico é padrão ouro, certo? Pouco utilizado. Biópsia de tecido não são realizadas com frequência em pacientes hematológicos. Por quê? Porque muitas vezes tem coagulopatias, né? Trombocitopenia, citopenia, neutropenia e instabilidade clínica. Então, isso tudo faz com que nem sempre seja possível fazer isso aí. E, na verdade, eu sempre sugiro, independente do paciente oncológico, que nas lesões infecciosas, de um modo geral, que se tire um fragmento, não necessariamente com isso patológico, mas para a cultura. Então, quando realizado, deverá ser encaminhado para a cultura e isso patológico. Os biomarcadores, muito importante os biomarcadores, né? Então, a galactomanana é o polissacarídeo encontrado na parede da célula do Aspergillus. Ótimo. E durante o crescimento das hifas, desenvolvimento da parede celular, a galactomanana é liberada no líquido extracelular em quantidade razoável. Esse cutoff aí é o aceito pela maioria, né? De 0,5, acima de 0,5 e acima em amostra única, ou em 2 amostras, ou 0,7 acima de nanogramas por ml, acima de uma amostra única. Então, por isso que tem que seriar. Agora, pode-se fazer também a galactomanana no lavado broncoalveolar também, mas aí o cutoff é mais alto. Ele vai de 0,8 nanogramas a 1. Isso aí para a gente ter positividade. Qual é a importância disso? A importância é saber interpretar. Então, vamos lá. Então, artigo de revisão e meta-análise em 2016 em oncopediatria. Aí revelou o quê? Teste de galactomanana em crianças. Sensibilidade 89%, especificidade 85%. Valor preditivo positivo, 41%. Valor preditivo negativo, 97%. Porém, apesar do alto valor preditivo negativo, a utilização é limitada por não descartar a infecção por fungos filamentosos que não Aspergillus. Tá certo? A gente vai ver agora adiante que quando toda a literatura ela fala que não tem elementos ainda para se recomendar sistematicamente a galactomanana em pediatria, certo? Isso é usado bastante em adultos. Eu não estou dizendo para a gente não usar, eu estou falando que todos concordam, neste momento, que ainda tem um caminho a se perseguir. Vamos ver aqui que tem alguns problemas em relação a isso aí. Então, falso positivo, né? Ou reação cruzada. A gente vai ter bilirrubina acima de 20, triglicerídeos, uso de quimioterápicos que causam danos na mucosa intestinal, até onde eu sei, a grande maioria causa doença enxerto hospedeiro e bacteremia por pseudomonas ou E. coli. Uso de beta-lactâmicos, exemplo, pipetazo, amoxicilina com clavulanato e outros fungos, fluidos contendo gluconato. Falso negativo, presença de anticorpos anti-aspergillus, amostras em temperatura ambiente por períodos prolongados, presença de enzimas que degradam a galactomanana, uso prévio de antifúngicos e doença granulomatosa e ausência de neutropenia. Então, essas questões todas faz com que a gente tem que analisar com cautela, certo? Eu não encontrei em nenhum protocolo afirmando assim, em pediatria está recomendado difusamente. Não. Existe a recomendação, mas fazendo todas as ressalvas, né? Então, na verdade, a gente vai ter que saber interpretar bem com todas as informações, né? Do ponto de vista clínico laboratorial, a gente vai fazer uma hipótese a partir de um conjunto de informações. A beta-D-glucana. Existe no Brasil 2 testes liberados pela Anvisa. O Fugintel e o outro é um chinês que eu acho que quase ninguém usa. Então, o que é a beta-D-glucana? É um polissacarídeo presente na parede celular da maioria dos fungos. Aqui. Lembram que lá ela é quase específico para aspergillus, tá certo? Para, pelo menos, fungos filamentosos. Não sendo específica para espécies ou gênero, e quando presente no sangue ou outros fluidos, pode ser marcador de sepse fúngica. Ótimo.
Então, candidemia, aspergilose, fusariose, pneumocistose e acremônio. Negativo para criptococos e todos bucorales. Limitações, falsos positivos e poucos estudos na pediatria, não sendo recomendado para esta faixa etária. Então, ao contrário da galactomanana, que se deixa em aberta a possibilidade do uso, aqui falta validação para a faixa pediátrica. Então, é unânime na literatura toda que não se usa até o momento, faltam validação, faltam estudos que suportem a recomendação do uso sistemático da beta-D-glucana. Biologia molecular. Vamos lá. Qual é o problema da biologia molecular para os fungos? Baixa quantidade de ácido nucleico, isolamento complicado do DNA, falta de padronização na detecção de ácido nucleico, alta suscetibilidade a contaminações pelo ar ou água, dificuldade de interpretação dos resultados, baixa sensibilidade e especificidade também. Por tudo isso, não está recomendado o uso na oncopediatria. Beleza? Então, a gente não tem a recomendação do uso da beta-D-glucana, nem o uso do PCR para fungo em pediatria. As imagens. Vamos lá. Tomografia computadorizada. Deve ser realizada em pacientes de alto risco para infecção fúngica que continue apresentando febre por mais de 96 horas em uso de antibióticos adequados. Pessoal, isso aí é uma recomendação genérica, certo? Existem alguns que defendem que você só faça se houver uma manifestação clínica, principalmente em relação, isso consta, inclusive, da nossa proposta de protocolo, em relação, por exemplo, ao seios da face. Só se você tiver alguma manifestação clínica que vale a pena fazer. O papel do uso de imagens abdominal, como está de rotina, é incerto e pode haver falso negativo. Aqui fica mais complexo, porque o que é que, como a gente falou, dos sintomas inespecíficos, como é que você vai se basear nisso aí, tá certo? Então, para a gente pensar e lembrar de uma coisa, que a tomografia ela tem implicações diferentes no adulto, certo? Então, os adultos fazem tomografia com muito mais frequência do que nós, pediatras. Nós fazemos até mais do que eu acho que seja necessário, não só em oncologia, mas em outras situações. Então, vamos lá. As imagens, elas são inespecíficas. Elas não vão te dizer, na maioria das vezes, que é infecção fúngica. Não. Você vai ter que juntar, mais uma vez, todas as informações e tentar entender o que é que possa estar ocorrendo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu. A gente, há 2 anos atrás, acho, antes da pandemia, um paciente com infecção com LMA, síndrome de Down LMA, e com infecção invasiva fúngica, né? Com comprometimento de vários órgãos, e inclusive o pulmão. E a oncologista chegou para mim, o paciente tinha 2 anos, chegou para mim e disse: o radiologista disse que essas cavitações aqui é tuberculose. Aí eu digo: não, mas não pode ser tuberculose. Aí ela falou: não, mas ele é um ótimo radiologista. Eu digo: bom, eu não desacredito, não, acredito que ele seja um ótimo, mas ele não sabe de coisas clínicas, né? E ela ficou olhando para mim: mas Bruno, vamos tratar? Eu digo: não vou tratar. Por que você está afirmando isso? Olha, criança de 2 anos com tuberculose pulmonar, ela jamais vai fazer uma cavitação, certo? Por conta do tipo de resposta dela. Então, ela não vai cavitar, não existe isso. E como é que eu vou esperar que um paciente com síndrome Down, com uma leucemia mieloide, vá fazer uma cavitação por tuberculose? Isso não existe, certo? Eu afirmei isso e eu digo: mas fungo faz, de fato. Então, essas coisas a gente precisa particularizar a criança. O radiologista é muito experiente em imagem, mas desconhece essas informações. E, de fato, não se tratou de tuberculose, coisa nenhuma, e a gente fez tratamento fúngico e as imagens regrediram.
Então, a gente tem as imagens inespecíficas, consolidação multilobar, infiltrados perilares. Aqui eu não estou falando nada específico, se é cândida, se é aspergilos. Derrame pleural e pequenos nódulos. Tudo isso você deve valorizar como possibilidade de infecção fúngica, né, pulmonar. Então, evitar o uso de imagens de tomografia seriadas e deve ser baseado na suspeita clínica. Eu falei para vocês que, do meu ponto de vista, tem limitações isso, em relação, tanto é que a gente deixou isso em aberto, né? Fez a ressalva no protocolo em relação às sinusites, tem que ter clínica para a gente estar fazendo CES da face e tomografia. Agora, a forma visceral fica meio complicado. Que clínica a gente vai ter, né? Às vezes, exames laboratoriais, tudo bem, um rim comprometido, mas tem várias causas para que isso aconteça, então não é tão simples assim. Aqui eu trouxe as imagens que normalmente são atribuídas a aspergilos, certo? A imagem do halo, essa imagem que bastante sugestiva. Em geral, as pessoas costumam ser taxativas em aspergilose. Seria ótimo se fosse assim. Tem uma chance enorme de ser, principalmente quando você junta essa informação com tudo que está acontecendo com o paciente. Quem é o seu paciente? O paciente oncológico, o paciente, né, tem a possibilidade de fato, enfim, de desenvolver isso. Mas ela não é exclusiva de aspergilos, de podendo acontecer em outras situações. E esse sinal do crescente, aqui à direita, ele então, o sinal do halo seria uma aspergilose aguda, né? E o sinal do crescente, uma aspergilose já mais avançada. Acontece que em criança esse sinal do crescente é absurdamente raro. Então, a gente vai ter que, como eu falei, você vai ter que juntar todas as informações para você fazer uma hipótese consistente. Então, imagem, estudo retrospectivo com 139 crianças com diagnóstico de aspergilose invasiva, pulmões, 59%, certo? Nódulos pulmonares, 34,6%, cavitações, eu falei há pouco, tuberculose no cavita, mas aspergilose invasiva, sim. 24,5%, sinal do halo, 11%, sinal do crescente, 2,2%, ou seja, é de fato raro. Então, dito tudo isso, a abordagem, né? Isso aqui já é a nossa sugestão do protocolo. E a infecção fúngica clinicamente oculta deve ser considerada em crianças com febre recorrente ou febre persistente acima de 96 horas. E neutropenia, apesar de terapia antibacteriana empírica. A escolha do antifúngico a ser utilizado como terapia empírica deve ser baseada na estratificação do risco para infecção fúngica invasiva, conforme doença de base a saber. Então, aqui o alto risco, né? A gente tem quimioterapia repetindo, quimioterapia intensiva para LMA ou LLA recaída, fase neutropênica do transplante de medula halogênico e aplasia de medula óssea após ATG. É antitimótico do ATG, onde você procura, o propósito é não deixar pedra sobre pedra, né? É jogar um fósforo aceso numa lata de álcool e acabar com tudo. E é paciente bastante complicado. O risco moderado, quimioterapia intensiva para LLA, não recaída, obviamente, tá? LMA-M3, que é menos agressiva, linfomas, fase neutropênica do transplante, aplasia de medula óssea antes da aplicação da ATG e síndromes mielodisplásicas. E o baixo risco, QT de manutenção para leucemias, isso é muito importante aqui, tumores sólidos, neutropênicos de origem não oncohematológica. Isso está no nossa proposta aí. Pacientes classificados como baixo ou moderado risco para infecções fúngicas invasivas deverão receber micafungina como antifúngico empírico. Veja só, uma observação importante aqui. Se vocês perguntarem, Bruno, qual é a melhor opção? Onde você lê, você vai encontrar opções para todos os gostos, porque não existe um consenso, tá certo? Em relação a isso aí.
Então, nossa opção foi para pacientes com baixo ou risco moderado fazer micafungina. Tem quem faça o voriconazol. Por que o voriconazol? Pela possibilidade de cobrir tanto a cândida quanto os filamentosos. Mas, o que eu acho que o que predomina, pelo menos por baixo risco e risco moderado, seriam a equinocandina e a micafungina e a caspofungina são as mais indicadas. A nidulafungina, ela esbarra na falta de trabalhos que mostrem a segurança no paciente pediátrico. Nós terminamos usando na Secretaria de Saúde, por exemplo, que é a equinocandina que nós temos. Então, a investigação deverá contemplar exame de imagem, né? Protocolo de tomografia de baixa radiação, dosagem galactomanana e hemocultura. Para os pacientes de alto risco para infecções fúngicas invasivas, a escolha será direcionada conforme a abordagem previamente instituída e droga utilizada para profilaxia durante episódio de neutropenia. Então, se aquele paciente que usou fluconazol, a gente vai mudar e está usando como profilático e você vai usar como terapêutico um de amplo espectro e você, então, vai definir e fazer sua escolha. Em geral, vai recair sobre anfotericina B ou voriconazol. Quando o exame de imagem sugerir imagem compatível com aspergilose, então fica sugerido o voriconazol é a escolha. A anfotericina B, ele trata aspergilose, mas já tem pelo menos 5 anos que se preconiza o uso de voriconazol para tratar a aspergilose, e principalmente a aspergilose. Então, após o diagnóstico da aspergilose pulmonar, você vai, nesses pacientes de alto risco, vai estabelecer, você vai tratar, certo? E quando ele sair da neutropenia, ele vai fazer profilaxia secundária com voriconazol oral, certo? Isso aí passa a ser um problema, porque qual é a duração dessa profilaxia? A duração é um problema porque o paciente, a rigor, seria para durar durante todo o tratamento. Mas um tratamento desse dura com frequência acima de 1 ano. O voriconazol não é isento de efeitos adversos. Então, você vai ter uma dificuldade, a gente não encontra essa resposta na literatura, quando a gente vai interromper com segurança o tratamento, a profilaxia secundária. A rigor o que se diz é enquanto durar o risco dele. E o risco dele vai durar praticamente durante todo o tratamento. O que a gente pensa e lê em alguns artigos é interromper isso numa fase já mais tardia de manutenção, pacientes em recaída, enfim, e com um tratamento menos agressivo. Mas isso, de fato, é um problema de manuseio, né? É um desafio, digamos assim, essa profilaxia secundária. A profilaxia primária, ela estaria indicada em todos os pacientes de alto risco, como a gente colocou, e sem qualquer manifestação de infecção fúngica ativa, obviamente, porque aí não seria profilaxia e sim tratamento. Certo? E, mais uma vez, ressaltando, coisa que a gente vê que se deixa, muitas vezes, desnecessariamente essa profilaxia, além da neutropenia. Então, ela deve durar enquanto o paciente estiver neutropênico, certo? O paciente está neutropênico, a gente vai iniciar, quando ele começa a neutropenia, se inicia o antifúngico e a gente vai suspender quando ele sair da neutropenia. Isso aí tem serviços, como eu falei anteriormente, que vão usar o voriconazol como profilático. Por que isso? Mais uma vez, porque o fluconazol ele não vai cobrir nenhum fungo filamentoso, só as leveduras. E o voriconazol ele vai sim cobrir tanto as leveduras e os fungos filamentosos, mas esbarra nessas coisas que eu falei em relação. Qual é o melhor? Aí tem trabalho para todo que é gosto, certo? Só que o que predomina na maioria dos serviços é a profilaxia primária com fluconazol.
E, pessoal, era isso aí que eu tinha para falar, certo? Espero que tenha contribuído aí. Estou aberto aí a discussões, queria ouvir vocês. Nós podemos abrir para perguntas, né? Doutor Bruno, Pois não, Fernanda. eu tenho uma dúvida. No paciente que já está confirmado uma aspergilose, tem valor a gente ficar seriando galactomannan, uma vez que ela foi positiva, para ver resposta ao tratamento? Não, não tem. Não tem. A resposta é clínica, é a manifestação clínica, tá certo? Não vejo por que você vai fazer isso, mesmo porque você vai manter uma profilaxia secundária, tá? Nesse paciente. E assim, por que você vai manter uma profilaxia secundária? Porque, na verdade, o aspergillus, ele continua lá, tá certo? O que você faz é um controle, na verdade. Por que você não suspende o tratamento? Porque na próxima neutropenia dele, ele vai recidivar a doença. Ele não está livre da doença. Então, eu não vejo sentido, porque eu não vi nenhum cutoff aí para onde dissesse que ele está em remissão do aspergillus porque a galactomannan foi negativa. Entendeu? Eu entendo que é controle clínico. Obrigada. Bruno, você acha que quando um catéter de longa permanência tem infecção fúngica, é mandatória a retirada dele? Ou quando tem fungo ainda é possível salvar? Não é possível salvar, certo? Existe muita discussão em relação à infecção bacteriana, né? Assim, gram positivo, aí você vai se esforçar um pouquinho, vai tentar. Gram negativo, alguns admitem uma tentativa única. Eu, particularmente, gram negativo, nunca vi salvar ninguém do catéter. Muito pelo contrário, eu já vi 10 problemas, entendeu? Até um ano depois do paciente vir fazer uma fungenia por salmonela, por conta de permanência de catéter. Então, e fúngico, a literatura é radical. É infecção fúngica retirada imediata do catéter. Não há possibilidade de tratamento. Bruno, você pode comentar um pouco sobre o que você considera a indicação da anfotericina convencional e quando que a lipossomal está mais indicada? Posso. Então, o resultado, em qualquer, não só no paciente oncológico, né, de um modo geral, o resultado final, digamos, de terapêutica é o mesmo, seja lipossomal, seja o deoxicolato. A questão toda são os efeitos adversos, certo? Então, o que é que predomina em relação o paciente oncológico? Efeitos adversos, não outra coisa. Eles sugerem, por exemplo, se você não tiver uma forma lipoídica ou lipossomal, enfim, que tem o deoxicolato, use o deoxicolato, certo? Principalmente crianças toleram mais anfotericina, o Fugison, né, o deoxicolato, do que indivíduos adultos ou até mesmo crianças maiores. Mas a questão toda ela se resume, e eu não acho pouco, que valorizar menos efeitos adversos, que ainda tem, assim, a gente tem que vigiar muito, principalmente em criança, hipocalemia. Eu já vi paciente ir a óbito por conta disso, e a vigilância deve ser constante, mas sem dúvida nenhuma que a gente vai ter menos efeitos adversos na lipossomal ou nas outras composições do que no deoxicolato. Agora, não existe uma melhor resposta ou pior resposta, tá certo? A resposta é a mesma, só que seja mais efeitos adversos.
E outra diferença, Alexandre, que isso não serve bem para o paciente oncológico, né? Mas no paciente de Calazar, por exemplo, se para usar anfotericina deoxicolato com 20 doses, né? Quando você faz a lipossomal, você em 4 dias, dependendo da dose que você fizer, de 5 miligramas, por exemplo, em 4 dias você deu a dose total. E isso vai fazer diferença também. E para o paciente oncológico, isso não tem um peso tão grande. E em termos de resultado, até onde eu sei, até onde eu li, sempre eu entendi dessa forma que o resultado final ele não altera. O que altera termina alterando por conta dos efeitos adversos, né? Que o paciente oncológico em quimioterapia menos precisa é mais efeito adverso em cima dele. Bruno, esses pacientes com fungemia, né? A gente tem um protocolo de buscar focos, né? Sim. Endocardite, o sistema renal e ocular, né? Sim. Você tem experiência com esses, de você achar alguma coisa nesses ecos, nessa pesquisa? Porque a Alexandre, eu gente não sempre fica sou. pedindo, tem um custo isso daí, né? Inclusive, a questão de fundo de olho, esses negócios assim, entendeu? Eu sou muito cético em relação a isso aí, porque eu não vejo, não encontro normalmente nada disso. Eu entendo que crianças grandes, elas vão ter queixas, sintomas, certo? Elas vão ter, então, aí eu iria atrás disso aí. Mas se fala muito, né, disso. Então, fazer pesquisar uma endocardite, eu não vejo qual é o problema. Mas principalmente fundo de olho. Eu sou muito assim, não dou essa valorização, entendeu? Eu não dou isso sem uma clínica, principalmente em crianças maiores. Aí as pessoas, não, mas crianças menores não tem. Eu digo sim, mas vai ter alguma alteração, alguma coisa que possa sugerir, enfim, e você fazer o tratamento. Se você está pensando em fungemia, não é isso que vai modificar o seu tratamento, entendeu? Você vai tratar de qualquer forma. Eu não sei o que é que você pensa, o que é que você já viu aí, queria até lhe ouvir. Uma vez, por exemplo, eu estava pensando sobre a pesquisa de fundo de olho e até fui atrás da literatura. Poxa, vou fazer uma revisão aqui para juntar dados mostrando que não precisa, né? Mas não consegui fazer isso, porque o pessoal que publicou tem uma porcentagem significativa de focos. Então, eu fiquei me pensando se a gente não sabe Eu não vi. fazer o exame, né? Eu não vi. Até hoje, assim, eu não vi, entendeu? Aí o pessoal Aham. do Hospital da Criança aí que pode falar para nós se costuma ver isso, certo? Eu não vi. Eu acho que endocardite, você investigar, enfim, tudo beleza, né? Focos profundos, tudo é mais assim em relação a... Porque é sério o negócio, sabe? Eu entendo que uma cândida no Movitro aí é um negócio absurdamente sério e que vai ter alguma coisa para você suspeitar, para você... Não acho que aconteça assim, mas enfim, eu não fiz essa revisão que você está falando, mas na prática eu não vejo, entendeu? Toda vez que manda para lá para o oftalmo, eu não vejo. Os adultos têm publicado artigos sobre aspergilos em Covid grave, né? Sim, Talvez tem alguns trabalhos até 10%, ou talvez um pouco mais, né? na Índia Dos pacientes virou complicados, né? é. Uhum. Então, aqui eu não tenho conhecimento disso. Não sei se eu não vi nenhum relato disso, né? E você viu alguma coisa? Uhum.
Não vi, não sei se alguém aí do grupo chegou a ver um paciente com Covid grave que complicou com aspergilos. Acho que não, né, Bruno? Acho que não. Uhum. Porque isso também não foi relatado, até onde eu sei, no resto do mundo, né? Eu acho que foi uma coisa muito, muito da Índia. Eu não tenho certeza se teve outros relatos, né? Na Índia eu sei que houve um grande problema. Agora, esses fungos, eles são oportunistas, né? E a gente viu essa relação de aumentar aspergilos e principalmente os mucorales, né? A mucormicose, bem relacionado, sim, com as condições ambientais tanto no hospital de base como no hospital da criança, porque quando o hospital da criança mudou, todos sabem disso, que tinha a fase 1 e já tinha pacientes por lá e tinha uma obra ocorrendo, que aí durou pelo menos 2 anos, daquela parte maior, enfim, e a gente viu aumentar significativamente. 5 pacientes, a gente não encontra assim, simultaneamente nenhum relato, certo? É uma coisa totalmente fora da curva, porque não é para ser raro, e a gente viu bastante pacientes. 5, eu digo, quando estavam todos lá no Hospital da Criança, porque tudo isso começou ainda no Hospital de Base. E Isis chegou a ficar muito preocupado e querendo atribuir a história de profilaxia, certo? Essas profilaxias, enfim, coisa e tal, mas eu acho que não tinha nada a ver e que era tudo pelas condições ambientais, né? Que tem um impacto muito grande. Então, construção, reforma, enfim, tem um impacto muito grande em fungo filamentoso, né? E principalmente em aspergilos e nos mucorales. E que são infecções, os mucorales são infecções altamente agressivas de mortalidade elevadíssima. Eu tive a oportunidade de ver alguns casos oncológicos de pacientes sem possibilidade terapêutica e um sofrimento horrível, porque deforma, né? Se essa forma rindocerebral, ela deforma o rosto do paciente. A nossa paciente em cetoacidose, o maior drama depois, era uma menina de 14 anos, tem muitos anos, e ela ficou com a hemiface normal e a outra hemiface completamente alterada. E um adolescente não aceitava, nem ela nem a mãe aceitavam isso aí. E nem o fato dela estar viva era consolo, certo? E a gente, nossa, foi muito doloroso ver aquilo, né? E a gente mandou para o Sara para fazer. A mãe ficou revoltada porque o Sara disse que não tinha mais o que fazer. E, enfim, toda uma circunstância e mesmo ela sendo uma sobrevivente, digamos, não era consolo nem para ela nem para a mãe. Elas queriam uma modificação naquela situação que a gente não estava no nosso alcance. Então, os mucorales são, de fato, bastante agressivos e a gente já teve várias experiências e precisa de pronta ação. Aí a gente esbarra às vezes, no otorrino, que sem experiência, né? E que ele acha que não precisa abordar muitas vezes. Não é apenas uma abordagem cirúrgica que vai modificar a evolução do paciente. Essa paciente que eu falei, ela tratou com a gente mais de 1 ano, não necessariamente internada esse tempo todo, mas fez, eu acho que 8 cirurgias. Foi algo assim, ela tinha trombose sem cavernoso, e a neurocirurgiã dizia, não posso abordar isso aí, que eu vou sequelar mais ainda, né? Então, tinha todo um processo muito complicado. É uma coisa complexa, não é uma coisa fácil, é totalmente indesejável. Então, quando a gente passou a ter, em algum momento, simultaneamente, 5 pacientes tinham alguma coisa dizendo para a gente que tem algo muito errado, né, no serviço. No caso aqui, não é uma crítica, é uma constatação, e o serviço tinha que olhar o que estava acontecendo. E, no nosso entender, era obras, que é muito, 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 muito falado. Bom, Bruno, muito obrigado. Muito obrigado aqui para o grupo que nos acompanhou, tá certo?
Nós voltaremos com o nosso PEC no ano que vem, esse ano, né? Eu desejo a todos boas festas nesse finalzinho de 2021, bom ano para todos nós, né? E vou agradecer novamente ao Bruno pela boa vontade de estar aqui com a gente e montar essa aula. A gente aprende sempre muito com ele, é muito bom poder trabalhar com um profissional com a qualidade que o Bruno tem, né? Muito obrigado, Bruno, muito obrigado a todos vocês. E deixo aqui, então, meu boa noite a todos. Uma noite ótima para todos, tá bom? E Boa noite a todos. até logo. Boa noite, obrigada pela aula. Boa noite.